Hello, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma. Eu sou a Catarina Barros, psicóloga, doutorada em Neurociência Psicológica, para quem não me conhece, que deve ser toda a gente. Estão aqui os meus 5 amigos reunidos. E hoje nós vamos falar sobre estações da vida, ok? Eu sentia que este episódio devia ser no início e sinto que tem que ser agora. Porque à medida que nós vamos ganhando conhecimento sobre emoções, sobre nós próprios, sobre os nossos traumas, sobre o que devemos e não devemos fazer, vai crescendo uma pressão interna. Do género, eu sei que tenho que fazer exercício todos os dias, eu sei que tenho que beber 2 litros de água por dia, eu sei que tenho que comer bem, eu sei que tenho que meditar, eu sei que tenho que orar, eu sei que tenho que escrever, eu sei que tenho que ir à psicóloga, eu sei que tenho que reciclar, eu sei que tenho que trabalhar e trabalhar muito, porque senão nunca mais vou chegar lá, eu sei que tenho que fazer isto e ok? E a lista nunca mais acaba. E cada vez há mais pressão interna. E nós vamos cada vez ouvir mais a nossa vozinha crítica interna, que nos diz tudo o que nós temos que fazer e que temos que fazer sempre, porque se não fizermos, falharmos um dia, somos um falhado. E somos sempre esta pessoa que tenta que no início do ano escreve lá tudo que vai fazer e agora sim vai ao ginásio e vai perder aqueles quilos. E depois chega aí a fevereiro e já perdeu a motivação e pronto, tu és assim, tu fazes sempre tudo assim, tu és um falhado, tu nunca fazes nada bem, tu não és merecedor, tu não sei o quê, ok? E nós vamos começando a assumir que ou fazemos certo ou não fazemos. E se fizermos uma vida toda errado, imaginem, eu a vida toda fiz supressão emocional, do episódio anterior. Eu agora não posso fazer, porque se eu fizer uma vez, eu já sei as consequências que isso tem, que não me faz bem e que a longo prazo pode-me gerar cancro. Eu também sei que tenho que dormir 8 a 9 horas por noite, porque se eu não o fizer, pode, eventualmente, posso desenvolver Alzheimer, ok? Isto é um spoiler do próximo episódio. E portanto, eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer sempre, eu tenho que fazer sempre bem, e eu tenho que sempre corresponder às expectativas, e eu tenho que estar sempre a trabalhar, e eu tenho que estar sempre a correr atrás de alguma coisa, porque parece que eu estou sempre a perder algo, ok? E a nossa vozinha interna, que é bem crítica, vai nos dizer exatamente isso. E essa vozinha, às vezes, é ensurdecedora, ela grita, ela é diretiva, e ela diz as coisas com muita certeza, que se não faz, és um falhado e que se não comes bem ao meio-dia, aquele dia já nem vale, já nem conta, portanto podes comer tudo o que tu quiseres e amanhã o mesmo, porque olha, já estragaste tudo. Já estragaste tudo, és sempre o mesmo e não vais ao ginásio hoje e ontem também não foste, esquece, amanhã já nem vale a pena e começas na segunda e na segunda não começaste, então esta semana também já não vale a pena e tu és sempre a mesma coisa. Não é? E nós vamos cada vez mais ouvindo esta vozinha e esquecemos-nos que temos outra vozinha ali que começa a ser cada vez mais tímida e mais caladinha, que é a nossa vozinha do nosso eu observador, ok? Há quem lhe chame intuição, chamem-lhe o que se sentir mais confortável. E portanto, esta vozinha às vezes está ali bem sossegadinha, bem tímida, mas ela dá-nos sugestões que são também bem certeiras, mas são sugestões e é uma vozinha que o tom é mais caladito e nós precisamos de ouvi-la bem, não é? E quando estamos envolvidos tanto nesta voz ensurdecedora crítica, cada vez ouvimos menos a outra e cada vez a outra se faz menos ouvir, a voz observadora. E essa voz é mais sugestiva, que é, eu acho que devias fazer isto. Não perguntes porquê, porque se perguntares, vais à mente e não vais entender nada, mas eu acho que por ali é o caminho. Eu acho que por ali faz-te bem. É uma sugestão calma, certeira, que nós às vezes ficamos sem entender muito bem, mas sentimos que é por ali. Só que se depois ouvirmos muito a nossa voz crítica, não vamos ir por ali. E a pergunta que eu vos faço é: pensem na pessoa que vocês mais conversam diariamente, ok? Que vocês mais andam a conversar, que mais conversam diariamente. Quem é essa pessoa? Ok? Estão a pensar nessa pessoa com quem mais vocês conversam? Espero que estejam a pensar em vocês, ok? Em vocês próprios. Porque a pessoa que vocês mais vão conversar ao longo da vida e que mais conversam diariamente são vocês próprios, ok? É a vossa conversa interna, ok? Vocês até podem conversar muito com a vossa mãe e com a vossa melhor amiga ou com o vosso melhor amigo, mas não vão conversar mais com eles do que conversam convosco. Portanto, tenham muita atenção à conversa que mantêm com vocês próprios. Porque às vezes as coisas que vocês dizem a vocês próprios, vocês não diriam a uma pessoa que gostam. Ou pelo menos não diriam muitas vezes. Porque às vezes um surto todos nós temos, não é? Em que dizemos coisas que nos arrependemos, mas todos os dias dizer se calhar o que vocês dizem, não diriam.
ok? Não diriam ao vosso melhor amigo, não diriam à vossa mãe, ao vosso pai, ao vosso filho, não diriam ao vosso cão, ok? Então tenham muito cuidado com o que a vossa vozinha interna vos está a dizer e a conversa que vocês alimentam e mantêm, às vezes por muito tempo, ok? Dessa vossa pressão interna de estar sempre a fazer tudo e estar a fazer tudo bem, e se não fizerem algo muito mal vai acontecer, ou não vão chegar aos vossos objetivos, ou têm que estar sempre on, têm que estar sempre com a vossa mente que vos diz que é muito linear, que é para chegar ali tens que fazer assim. Se não for assim, não vais chegar lá, ok? E não se abrem à vida, ok? Eu acho que nós estamos a viver numa altura em que nós criamos muitas máquinas, não é? E então essas máquinas que nós criamos através da nossa mente bastante básica e linear, na minha visão, essas máquinas ou funcionam ou não funcionam. Ou fazem bem o trabalho ou não fazem. Ou estão on ou estão off. E nós às vezes achamos que nós somos assim nos nossos processos. Ou estás a fazer ou não estás a fazer. Ou estás a ir atrás ou não estás. Ou estás on ou não estás. Ou estás a beber água ou não estás. Ou estás a fazer as coisas em prol da tua saúde ou não estás. E se não fizeres um dia, alguma coisa de errado está a acontecer. Ok? Nós cada vez mais, por criarmos máquinas e vivermos num mundo de máquinas, associámos-nos a elas. Achamos que somos máquinas e nós não somos máquinas. Nós somos natureza. Nós somos seres humanos, nós somos animais, nós somos natureza. Então, os nossos mecanismos, digamos assim, não são de on e off, não são de uns e zeros. Os nossos mecanismos são processos, ok? A luz da natureza não é ligada por on e off. O sol não está on or off. Isso não existe. O pôr do sol não se desliga num segundo. É um processo. O nascer do sol é um processo. A luz vai nascendo, ok? As coisas vão acontecendo. As folhas das árvores vão caindo, ok? As flores vão florescendo. Tudo é processo. Então nós somos processo. Nós somos natureza. Deixem-se desligar, passa a expressão, à natureza e ligarem-se a máquinas e ligarem-se a um mundo que se calhar não é bem o nosso, não foi para isso que nós fomos criados, ok? Então a primeira ideia é que nós somos processo. Nós não somos máquinas e às vezes no mundo laboral é muito exigido isso, eu compreendo, ok? E até há um termo cada vez mais estudado e explicado na psicologia que é o emotional labor, ok? O emotional labor em português deve ser algo como o trabalho emocional, não tenho certeza porque eu estudei tudo isto em inglês, mas o trabalho emocional é nós estarmos sempre a alinhar os nossos estados internos com o que é expectável externamente, socialmente ou profissionalmente, ok? E normalmente este alinhamento entre o que nós sentimos e o que é expectável que nós sintamos é em benefício do outro, não é em nosso benefício, ok? Para tornar isto mais claro, o emotional labor é muito estudado em atendimento ao público, na área profissional, ok? E especificamente há muitos estudos com lojistas. Porquê? Porque são as pessoas que mais estavam a sofrer de burnout, muito burnout, e foram explicando isto através do emotional labor, ok? Porque este trabalho emocional está muito associado, cada vez os estudos apontam para isso, para burnout, para depressão, para ansiedade, ok? É um dos fatores, ok? E isto é muito novo, não é? Então o que é isto? Por exemplo, se trabalharem numa loja, é aquela sensação de que por dentro estão destruídos, ou por dentro não estão nada bem, ou não dormiram bem, ou o vosso filho fez uma birra, ou estão a passar um luto, ou estão a passar por uma situação bem delicada, mas têm que sorrir. E têm que estar bem, e o cliente tem sempre razão. Mesmo que vos trate mal, vocês têm que ser a voz apaciguadora, a voz que transmite calma, felicidade, de resolução, de mente muito clara e de clareza, ok? E isto é altamente devastador. Ok? É por isso que muitas pessoas, há um high turnover, que é mudança de trabalho, ok? Saírem do trabalho e irem para outro, e aquela empresa ter um high turnover significa que estão sempre a perder ou a despedir trabalhadores e a contratar novos. Isso normalmente é um dos sinais. Eu não sou da psicologia organizacional, mas quer dizer, o meu mestrado é geral, um dos meus mestrados, que eu tenho dois, pronto, whatever. Mas significa isso, ok? Que isso não é um indicador, um high turnover, não é um indicador de saúde daquela empresa. Algo não está a correr muito bem se as pessoas estão sempre a sair e outras a entrar. Pronto, isso então é estudado no mundo empresarial e acontece muito em lojistas e em atendimento ao público, mas também acontece
por exemplo, com psicólogos, ok? Que é esta sensação de às vezes também o psicólogo estar a passar por muitas coisas e em consulta, não é? Ter que ser aquela tábua rasa muitas vezes, ou então estar a ser dito coisas bastante dramáticas, traumatizantes, e o psicólogo ter que ser aquela pessoa que está calma, serena, claro, ok? Sem transmitir nenhuma emoção. Por exemplo, existem psicólogos de várias áreas, não é? Uma das áreas é comunitária, é forense. E eu tinha uma colega que a especialidade dela era fazer psicoterapia com hum, pessoas que cometeram abuso sexual, ok? E claro que é algo que vai um bocadinho às vezes contra os nossos, deve ir, diria eu, contra os nossos valores internos, ok? E claro que ela naquelas terapias, que ainda faz, recebe muitas informações que são altamente, não é? O psicólogo podia julgar, o psicólogo podia se revoltar e não podemos, ok? Outro exemplo também muito claro de trabalho emocional é, por exemplo, uma hospedeira de bordo, ok? Em que recebe uma informação que o avião está com algum problema ou imensa turbulência. E ela tem que estar, está tudo bem, está tudo ótimo, com o meu carrinho, querem um perfume, querem aqui uma raspadinha, querem uma sandes, ok? Então é isso, o trabalho emocional, que é esta sensação de estarmos a ter que mostrar outra coisa que nós não estamos a sentir, ok? E isto é altamente desgastante, ok? E então eu hoje queria falar sobre esta perspectiva de que nós temos que ouvir os nossos tempos internos. Nós temos que os escutar. Nós temos que escutar em que estação do ano, em que estação da vida nós estamos, em que temporada, ok? Nós aqui no Ódios de Alma para Alma estamos na segunda temporada. Houve uma primeira, houve uma pausa necessária e agora estamos aqui, ok? Então a vida, nós somos processos. E a vida é sobre temporadas, é sobre estações. Nós não vamos estar sempre bem, nós não vamos estar sempre mal, ok? E nós devemos nos conectar com estas nossas próprias temporadas, nós devemos honrar. Isto foi uma expressão que eu usei muito durante estes últimos anos, que é honrar a temporada da vida em que eu estou. E eu não vou mostrar que estou noutra. E eu não vou tentar estar noutra. Por exemplo, antes desta segunda temporada, eu não estava preparada para fazer, dar continuidade à primeira temporada. Por muitas coisas, não é? E por muitas expectativas que os outros que tivessem sobre o podcast. Ok? Nós podemos ouvir, nós podemos escutar, mas não necessariamente nós temos que obedecer. Ok? Nós temos que ouvir e escutar o que é que o nosso corpo está a pedir. Ok? Arranjar espaço para isto. Em que temporada da vida estás? O que é que tu precisas neste momento? É o momento em que estás a trabalhar imenso e a juntar imenso dinheiro e porque tens agora o objetivo de comprar casa e agora tens não sei o quê? Ou é o momento em que estás mais a descansar? Ou é o momento em que precisas de férias? Ou é o momento em que precisas de terapia? Ou é o momento em que precisas cuidar mais do teu corpo? Ou é o momento em que precisas cuidar mais dos outros? Qual é a fase em que tu estás, ok? Se nós olharmos para a natureza, nós conseguimos perceber que a natureza é feita de fases, é feita de estações, ok? Nós temos o inverno, que para mim eu estava no meu inverno e por isso é que eu não conseguia vir para aqui, porque eu estava numa fase em que eu precisava descansar, ok? Eu estava a concluir muitas coisas, eu precisava de escrever o meu primeiro livro, que é a minha tese doutoral, em inglês, eu precisava de defender isso, eu precisava de estudar, eu precisava de descansar, para vos trazer uma outra energia, para vos trazer outros conhecimentos, eu precisava de prática, eu precisava de estar também no meu casulo, de colher as minhas bolotas, de me curar, de lamber as minhas feridas, não é? O inverno é mais propício a doenças, então precisamos nos cuidar mais, precisamos mais de silêncio, mais introspeção. Esse é o inverno da vida, ok? E vamos passar por muitos invernos ao longo da nossa vida. Isso é o que nos diz a natureza. Mas também nós sabemos que depois do inverno vem a primavera e, portanto, começa a entrar uma nova luz. Começamos a abrir as janelas, começamos a abrir janelas também internas, novas ideias começam a sair, começamos a florescer, começamos a brotar aqui das sementinhas que fomos plantando, se calhar no inverno. Começamos aqui a florescer e novas flores estão por aí, novos aromas, novas ideias, novos cheiros, novos tudo, ok? Começamos a abrir, mas se calhar não estamos no nosso esplendor, ainda não estamos no verão, ainda não estamos naquele momento de estou aqui, cheguei,
largar as bolotas todas, gastar o que tenho e o que não tenho, é para fazer acontecer, porque o verão é esse momento em que estamos muito cheios de vida. Então estamos tão cheios que queremos socializar, queremos estar com os outros, queremos dar muito de nós, que estamos a transbordar, ok? Então, esse é o verão na nossa vida, que vamos ter também vários picos, várias exaltações, ok? Em que estamos cheios de energia, mas depois nós sabemos que vem um outono, ok? E por muito que aquele verão seja maravilhoso e que queiramos muito ficar no verão, quem é que não quer ficar sempre no verão? Eu quero. Por muito que o verão seja maravilhoso, ele não dura sempre. E vai vir o outono. E o outono, se olharmos para a natureza, as folhas estão a cair, ok? E as árvores têm que deixar ir. E nós também precisamos deixar ir, ok? Queríamos muito ficar no verão para sempre, queríamos, mas neste momento é deixar ir, ok? É deixar cair aquilo que já não é para nós, que já não nos pertence, é colher as últimas coisinhas do nosso quintal, as últimas bolotas, é preparar-nos, se calhar, para uma fase de inverno, mais recolhimento, e está tudo bem, ok? Portanto, qual é a temporada da vida em que estás? Qual é a tua season? Ok? Qual é a tua estação? Ouve-a, honra e entende que nada dura para sempre, ok? A vida é feita de estações, a vida é feita de picos, portanto, às vezes estamos no auge, depois estamos em baixo. E se estás num momento em que estás em baixo, ok? Se estás a viver um inverno na tua vida, I get it. Eu sinto que ao longo da minha vida, se eu pudesse dizer uma estação da vida, claro que tive muitos verões e verões emblemáticos e maravilhosos e muitas colheitas e consegui já bastantes coisas para a minha idade, eu sei isso, ok? E é coisas que me orgulho e cada vez estou mais confortável em estar orgulhosa de mim, não é? Porque às vezes que a educação que nós temos, e nem só a educação, mas o mundo em que nós vivemos, e também enquanto mulher, às vezes é um bocadinho difícil e como é que vai ser entendido, às vezes o orgulho que nós temos nós próprias, mas cada vez mais estou mais confortável com o orgulho que eu tenho em mim, com as coisas que eu já consegui construir e às vezes muito apunho e muito difícil, embora às vezes as pessoas pensem, não sei, tenho a percepção, e já recebi muitas vezes esse comentário, que parece tudo muito fácil, pela forma como eu vivo, ok? Parece tudo muito fácil e que eu faço parecer fácil, mas e que me chega tudo muito em flow e não é nada em flow. Nada em flow, mas pronto. Às vezes é bem apunho, mas se eu tivesse que dizer uma estação, se te faz sentir um bocadinho mais pertencente a esta minha comunidade, eu diria que até agora eu vivi um grande inverno, ok? Eu diria que até aos meus 29 vivi um grande inverno, tipo assim, o maior temporal, ok? Agora vou juntar um bocadinho da astrologia, que não estava no plano, mas que tem que ser. Eu estou a ver o meu retorno de Saturno, ok? E não é por acaso que eu estou aqui. O meu retorno de Saturno ali na casa 10, ok? Ai, não era mesmo nada plano, mas vá lá, na casa 10, portanto, quando nós nascemos, temos o nosso mapa astral, acredites, não acredites, não acreditas, passei este minutinho à frente, se for um minutinho, não sei, talvez menos. E nós somos, e temos várias casas, a casa 10 significa assim missão de vida, não é? Aquilo que nós viemos aqui fazer, propósito, eu tenho em peixe, ok? Tenho lá o meu Saturno, então muito provavelmente por volta deste tempo iria vir em coisas, não é? Iria completar pronto o doutoramento, porque tinha ali um trânsito e bateu mesmo certo na altura que eu tinha o trânsito, foi quando eu completei o doutoramento, há coisas mesmo incríveis. Completar doutoramento, psicologia, que está super relacionada com peixe, portanto peixe, espiritualidade, conexão, empatia, cuidar do outro, ok? Comunidade. E, portanto, com o retorno de Saturno, por volta dos 30 anos, toda a gente passa por esse retorno de Saturno, até pode ser um exercício interessante de fazer. Pensa mais ou menos entre os teus 27, 28 e os 30, 30, acho que pode ir até aos 31, 32. Portanto, nessa altura da vida é quando acontecem coisas muito marcantes na nossa vida. Ou tens filhos, se tiveres um retorno de Saturno na casa 5, por exemplo, ou mudas de país, ou mudas de casa, ou mudas de profissão, ou começas a ganhar mais relevo na tua área, ou perdes alguém, ou começas a ganhar muito dinheiro, ok? Algo de muito importante acontece e é normalmente uma fase bastante complicada. Juntando a isto, tive imensos trânsitos complicados, inclusive ali o meu Urano, no meu touro, no meu Sol, desde 2018, portanto, eu diria que assim o auge da tempestade foi ali entre 2018 e 2024, por mais ou menos, em que, se calhar 2025, porque foram acontecendo cada vez também coisas, não é? Mas se calhar o auge da tempestade, em que muitas mudanças da minha vida, muitas coisas estavam a acontecer, coisas assim bastante complicadas, e portanto foi uma altura
em que eu queria muito estar aqui, como perceberam na primeira temporada, em que eu queria muito trazer coisas para os outros, mas eu sabia que eu tinha que me resguardar, eu sabia que tinha que me cuidar, eu sabia que eu tinha que me entender, eu sabia que tinha que trabalhar muito, criar os meus alicerces, não é? Fundação, porque eu acredito muito isso. Há um ditado em Portugal que diz: para tu dares um passo para a frente, tens que dar dois para trás. Acho que é alguma coisa assim. E eu, como sou um bocado contra, como gosto de pensar sobre as coisas, eu acredito que para darmos um passo para a frente, não é que tenhamos que dar dois para trás, porque isso nem é bem possível, não é? Dar dois para trás para quê? Para o passado? Em que sentido? Eu acredito que para darmos um passo para a frente, temos que dar dois para baixo, para nos aprofundarmos, ok? Para darmos um passo certeiro para a frente, forte, temos que ter alicerces fortes. Temos que dar dois para baixo. E foi isso que eu estive a fazer neste ato entre duas temporadas. Foi criar alicerces ainda mais fortes, internamente, com o meu doutoramento, com os meus cursos, com mais conhecimento, com mais prática clínica, com mais prática enquanto oradora, não é? Porque para além de dar aulas nas universidades de Portugal, no Norte, que não gosto muito de dizer onde, por precaução. Também faço workshops e palestras em português e em inglês para inúmeras empresas portuguesas e estrangeiras. Portanto, foi um projeto que eu abracei o ano passado e que está a correr super bem e do qual estou muito orgulhosa. E, portanto, mais uma vez o meu retorno de Saturno. E quando entro nesse vosso retorno de Saturno, estejam muito atentos porque há coisas que vocês querem muito e que é o vosso ex, se calhar, que quer, ou que vocês estão muito apegadas e vai ter que ir, relações que se calhar a terminam, ok? E que vocês não entendem muito bem, mas que é para o vosso melhor, e parece que quando dão um passo para se alinharem com algumas coisas, aquilo começa a acontecer muito depressa, porque é para ali que devem ir, é aquela vozinha observadora que vos diz que é para ali, e é para ali que têm que ir mesmo, e se forem para lá, se derem um passinho, parece que vão estar os ventinhos todos a soprar, para tudo acontecer. E foi isso que aconteceu comigo durante o meu retorno de Saturno, no final de toda desta tempestade que eu vivi, deste meu inverno, em que muitas coisas estavam a ir, estava a desapegar de muitas coisas, não é? Mas ao mesmo tempo parecia quanto mais eu me voltava para aquilo que o meu coração sempre me disse para eu fazer, mais as coisas se alinhavam e alinhavam tão rápido. Imaginem, o doutoramento, a defesa, o começar a trabalhar cá em Portugal, tinha imensas propostas, não é? E a agenda ficou logo cheia de clientes, sem eu fazer qualquer publicidade. Quando eu disse assim: "Ah, sim, estou a dar ali e ali em Portugal, agora estou com consultórios físicos em Portugal", depois de ter feito o doutoramento e tudo mais, porque durante o doutoramento também estive com muitos clientes barra participantes, não é? Que são esses, inscrevem-se para estarem dentro das nossas experiências, etc. Parece que toda a gente estava a chegar até mim, então tudo super alinhado. Eu mesmo com essas palestras, com as empresas, em que está tudo a correr super bem, cada vez mais alinhado. Ok, é incrível estar a sair do inverno, ok? É incrível estar a sair do inverno. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Universo, obrigado aquilo que acreditarem. É incrível, graças a Deus, oremos. Mas também foi incrível o inverno, ok? E vou passar por mais, claramente, porque é isto sobre as nossas estações, sobre nós percebemos que somos processos. É que todas estas estações da natureza e da nossa vida são inevitáveis, elas vão acontecer. Nós tanto estamos no topo como estamos em baixo, ok? Como estamos a meio, como estamos não sei o quê. São inevitáveis, mas são temporárias. Nada dura para sempre. Portanto, se estás a ver uma fase má, ok? Por muito que ela esteja a durar, e para mim foram bastantes anos, eu diria uma década bastante complicada, se formos a ver também a minha infância não foi nada fácil e tal, ok? Sem estar a ser negativa, porque eu não sou nada negativa, eu sou bastante otimista, graças a Deus, é por isso que se calhar eu estou aqui. Mas eu sei, às vezes não é um mês mau, às vezes é um ano bastante mau, às vezes são anos bastante maus, mas tudo passa. E passa mesmo, ok? Nenhum inverno dura para sempre. Não dura nem no norte, nem nada, não dura, ok? Todos os invernos passam, todas as estações do ano passam, todas as estações da nossa vida passam e vão vir outras, ok? Elas são inevitáveis, elas são temporárias e elas são diferentes, ok? Podemos preferir uma que outra, ok? Mas todas têm propósitos muito importantes, ok?
todas elas servem para a nossa evolução e todas elas têm um propósito. Se não fosse aquilo teu inverno, se não fosse todo o inverno na minha vida, provavelmente eu não estaria aqui, provavelmente eu não seria tão boa profissional. Provavelmente não seria, porque a minha capacidade empática de compreender o outro, de compreender o ser humano, e é por isso que eu não tenho problemas de ser vulnerável aqui, de me mostrar, e é esse o paradigma que eu também quero quebrar na psicologia e no desenvolvimento humano, que é, eu não tenho qualquer problema de mostrar esta vulnerabilidade e de mostrar estas partes de mim, porque elas primeiro fazem parte de mim e fazem melhor profissional. Eu vejo muita gente, elas não conseguem compreender outros, porque não passaram por aquilo. Só quem já passou processos bem complicados, bem densos e saiu do outro lado, é que consegue ter a sabedoria. Porque ela pode ter muitos conhecimentos, ter lido muitos livros, mas se não teve a experiência, não tem a sabedoria, não vai conseguir conectar-se também com outra pessoa, não vai conseguir ter empatia. Ok? Eu acredito que sabedoria é isso, é ter experiência e conhecimento. É conseguir integrar as experiências da vida com conhecimento. Há muitas pessoas que vivem 50, 60, 70, 80 anos e que não são sábias, que parece que andaram aqui a brincar, que não aprenderam nada. É triste, mas é real. Há muitas pessoas muito mais velhas do que eu, que às vezes eu estou a ter conversas, sem ser consultório, ok? Conversas sociais, tranquilas, e que eu chego a essa conclusão, e elas próprias também chegam. Ai, tu és tão novinha e sabes tantas coisas, ou falas como, sei lá. E eu fico às vezes com essa impressão das pessoas de que o que é que estás aqui a fazer? Vai, aprende, integra algumas coisas, sabes? Idade não tem a ver com sabedoria, ok? Isso é um dos paradigmas que eu quero quebrar, não é que eu seja a última bolacha do pacote, que não me acho de todo, mas eu vejo tantas pessoas tão sábias, tão jovens, ok? Também há mais velhas e há outras que não, que estão aqui uma vida toda e que parece que não estão a integrar, não estão a integrar conhecimentos, ok? E portanto, a vida é sobre processo, a vida é sobre estações, sobre tu saberes em que estação da vida estás, honrar isso, perceberes que às vezes para dar um passo para a frente tens que dar dois para baixo, e às vezes custa ir para baixo, e às vezes custa aprofundar, e às vezes custa olhar para algumas sombras nossas, e às vezes parece que estamos a perder tempo, em que está toda a gente a fazer e a acontecer e eu estou aqui a fazer terapia. Eu estou aqui a fazer terapia, a gastar dinheiro, a gastar tempo para tentar ser melhor, porque isso vai ser melhor, vou ser melhor profissional, não é isso que a sociedade me diz, não é? A sociedade diz que para ser melhor profissional tenho que estar sempre a fazer coisas e a não parar, ok? A não descansar quase, porque é assim que eu vou ser melhor e é assim que eu vou fazer mais dinheiro, mas não é isso que o teu corpo te está a pedir. E se calhar a sociedade é que está errada, não é? Se calhar a forma como estamos todos a viver, por isso é que está com um índice tão alto de burnout e depressão e de ansiedade e doenças, não é? Crónicas e dor crónica, tantas, não é? E de tantos cancros e tantas coisas que estão a acontecer enquanto seres humanos, tantas doenças que nos obrigam a parar, porque é o nosso corpo a dizer: para um bocadinho, ok? Honra a temporada em que estás e honra o teu ritmo interno, ok? Honrar o teu ritmo interno é ouvir-te, ouvir mais aquela vozinha observadora e não tão a vozinha crítica, ok? É ouvir-te, é não te comparares com o externo, porque quando nós começamos a comparar-nos com os outros, ok? É quando nós começamos a sentir mais pressão, a sentir que estamos para trás, a que não estamos a fazer nada em condições, é aquilo que às vezes nos paralisa e ao mesmo tempo começamos a ter movimentos desfriados para todos os lados, nem sabemos o que estamos a fazer e estamos a fazer mil e uma coisas e vamos e nem sabemos bem para que direção, porque não paramos, não olhamos, não nos ouvimos, não nos escutamos, ok? Honrar os nossos tempos internos significa escutá-los, ou seja, ouvir o nosso corpo, acolher as nossas emoções, o que se está a passar connosco e ajustar o pace, o nosso passo médio, ok? Ajustar, olhar para onde é que eu quero ir, quais são os meus objetivos, porquê, o que é ser bem-sucedido para mim, ok? Quando eu comecei o podcast, recebi 1000 opiniões, ok? Como eu já vos falei, recebi 1000 opiniões do que eu devia e não devia fazer, da consistência que eu devia ter, de que se eu parasse ia perder seguidores, ia perder o tempo, o meu tempo, ia perder a crista da onda. Quando voltasse, ninguém me ia ouvir e provavelmente pode ser que ninguém esteja aqui. Só que não era sobre isso, ok? Não era sobre isso para mim. Imaginem, e falar mesmo muito honestamente. Eu estou aqui porque estar aqui me faz muito feliz.
e pode estar só 2 pessoas a ver-me neste momento, que eu não deixaria de fazer isto, ok? Não deixaria. Neste momento eu não deixaria, e da outra vez tive que deixar, porque a minha vida assim o pedia, e se me voltar a pedir vou honrar isso, mas no momento mas eu não estou a fazer isto por obrigação, porque me dizem que eu tenho que voltar, porque até já se esqueceram de mim, não é? Eu estou a fazer isto porque isto me deixa feliz, não ganho nada com isto, é algo que eu sinto que eu tenho que fazer, que me deixa super feliz e que o faço mesmo sem receber nada em troca, mesmo sem receber dinheiro, mesmo sem provavelmente receber seguidores, comentários, eu não sei, ok? A minha expectativa é zero. Eu faço isto porque me faz bem, porque eu sinto que tenho que fazer, porque eu estou a tentar ajudar, nem que seja uma pessoa, ok? E isso para mim é ser bem-sucedida. Isso, ser bem-sucedida para mim é exatamente o que eu fiz. Eu estou super orgulhosa do que eu fiz, que foi expor-me, vir para a internet, fazer um podcast de uma temporada, super tudo bem pensado, abrir-me, ser vulnerável. Estou super orgulhosa daquela Catarina. E estou super orgulhosa da Catarina que disse assim: eu vou ter que parar. Porque senão eu vou entrar em burnout, não sei, porque eu estou a fazer imensas coisas e eu sinto que o meu corpo precisa descansar e eu vou ter que descansar, e mais do que isso, eu sentia que naquele momento eu tinha que aproveitar a estação que eu estava, tinha que aproveitar a praia, tinha que aproveitar aquele momento. E acreditem que ter parado, que foi o facto de ter parado, ter estado mais na praia, ter terminado o meu doutoramento, ter a escrever o meu livro, de estar a fazer coisas num pace muito mais devagar, que me fez olhar e perceber que se calhar aquele não era o sítio que eu devia estar. Que aquela se calhar não era a relação, que aquele não era o meu lugar, que aquela não era a minha vida. E se eu não tivesse parado, eu não teria tomado decisões das quais eu me orgulho imenso de me ter escolhido a mim, ok? Mesmo quando o mundo dizia para não fazer, mesmo quando não tinha nada garantido, mesmo quando eu só me tinha a mim, ou uma mala, que a outra ficou por lá e nunca mais vem, e vou. E vou para um país que eu nem conheço. Na altura fui para a Espanha, não é? Que eu falei no primeiro episódio desta temporada. E se eu não tivesse parado, se eu não me tivesse respeitado, eu não teria tomado essas decisões. Eu não teria visto as coisas como elas eram e como precisavam de ser vistas. Eu ia continuar na máquina, ok? Eu ia continuar a fazer o podcast, que é uma coisa que eu amo e que me estava a fazer bem, mas eu não ia ter tempo para me escutar e para descansar e para fazer outras coisas e para viajar e para fazer e para escrever tão bem a minha tese, provavelmente, ok? E para tudo o que eu estava a fazer. Então, eu não teria tomado decisões das quais eu mais me orgulho, inclusive ter feito este ato. Eu não teria ter vindo para aqui agora, provavelmente, porque eu poderia estar muito cansada e ter ficado de género. É um bichinho que eu tenho que estar sempre a alimentar, porque é isso que o mundo nos diz. E se eu parar de alimentar, ele morre, ok? Não, ok? Portanto, eu estou super orgulhosa da pessoa que eu me estou a tornar, e isso é o meu maior indicador de sucesso. E depois as coisas fluem, ok? Mas para mim, sucesso é isso, ok? É eu ter esta liberdade para escolher o que eu quero para mim, mesmo com medo. E vou com medo mesmo, ok? Cada vez as pessoas diziam sempre que eu era muito corajosa. Sempre não, na minha infância não. Mas depois começaram a dizer que eu era muito corajosa, pessoas de fora. E eu ficava assim, eu sou a pessoa mais assustada do mundo, eu tenho muitos medos. E, e às tantas, ao longo da vida, eu vou pensando, não, realmente eu sou muito corajosa, ok? Porque não é que eu tenha medo, é que eu vou com medo mesmo. E o medo lá fica pelo caminho. Mas se não fosse aquele momento de eu parar, não estaria hoje aqui tão bem, provavelmente. Não estaria toda. Então, o que é que faz sentido para ti? Escuta o teu corpo, não interessa o que os outros dizem. Este é o meu conselho para as minhas amigas, que é, não interessa o que a sociedade te diz. Não interessa nada. Ouve-te e faz um plano para ti, para a tua vida, o que tu queres. Todos os dias faz um bocadinho do que chega, do que é mais aproximado, da mulher que te queres tornar, ok? Porque parece que esse objetivo é muito grande. Mas, se todos os dias planeares e fizeres algo em prol desse objetivo, vais chegar lá. Pouquinho a pouquinho, passinho a passinho. Não é? Para mim, por exemplo, voltando àquele ponto em que para darmos um passo para a frente temos que dar dois para baixo, não é? Eu sempre disse isso e na primeira temporada também o disse, que eu sempre quisesse vir cá, para este podcast, para os meus livros, para aquilo que eu trouxer para o mundo, e eu queria trazer com alicerces bem fortes de quem eu sou, do que eu estudei. Eu não queria dizer coisas da boca para fora. Porque eu tenho noção da responsabilidade que é este podcast, de eu falar, de eu, uma psicóloga, de uma pessoa com doutoramento, com não sei quantos cursos e não sei que mais, blá 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 blá, dizer, eu sei o impacto que eu posso ter nas pessoas.
Então eu nunca queria trazer algo para aqui que fosse raso, que é do género: "eu fiz um cursinho de fim de semana e estou aqui", sabem? Então e isso às vezes parece que não estamos a acompanhar o mundo, parece que vivemos noutro mundo. Que parece que só aos 30 anos, porque parece que já é muito tarde, mas no que acontece agora é que posso lançar um podcast, não é? Porque temos que fazer tudo, sei lá, durante os nossos 20 e ser milionários aos 20 e não sei o que aos 20 e blá 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 blá. Então, parece que eu fazer um doutoramento era perder tempo, e era perder tempo para muitas pessoas. Eu estudar tanto era perder tempo, eu fazer não sei o que era perder tempo. Não, tens é que ir, e tens que fazer não sei o quê, e o algoritmo, e não sei o quê, blá blá. E isso as redes sociais, eu vou fazer um episódio só sobre redes sociais, sobre coisas que eu estou a estudar, que são super interessantes. Então depois eu vou fazer um episódio sobre isso. Mas vá, é sobre isso, é sobre nós ouvirmos o nosso ritmo interno, ok? Escutá-lo, que é diferente de obedecer. Porque obedecer pode ser obedecer às nossas próprias emoções, portanto, obedecer ao nosso medo e paralisar-nos. Não, é escutar, ok, medo, estás aqui, mas olha, vou para a frente. Queres vir comigo? Vens. Entretanto, podes ficar pelo caminho. É como obedecer a pressões externas, o que eu devo ou não devo fazer, do que nós, em que ponto da vida nós devemos estar com X, Y, Z idades, ok? E é preciso muita coragem para sermos quem nós somos, ok? E para isso é preciso muito autoconhecimento, muito poder pessoal, muita liberdade, assumirmos essa liberdade e essa responsabilidade sobre a nossa vida, ok? São escolhas que às vezes são bem difíceis, ok? Portanto, eu hoje queria-vos trazer esta ideia das estações da vida, que foi tão importante para mim, sobre honrar as nossas estações da vida, honrar os nossos ritmos, ouvir-nos, esquecer às vezes o que a sociedade nos diz, porque ela vai dizer mil e uma coisas. O que é que a tua vozinha interna te diz? O que é que tu precisas neste momento? Tudo bem, descansa se for o momento. Tudo bem, fica mais em casa se for o teu momento. Tudo bem, vai socializar, viajar, viver, se precisares muito disso, se precisares de novas pessoas, novas culturas, tudo bem, ok? Honra aquilo que o teu corpo te está a pedir, que a tua vozinha interna te está a pedir. Conversa cada vez mais com ela. Faz essa vozinha observadora, essa intuição, cada vez com que ela se sinta mais confortável e confiante para falar mais alto, ok? Cria objetivos para a tua vida, cria grandes objetivos para a tua vida, não tenhas medo de sonhar também. Não tenhas, mesmo que estejas no estou em inverno, isso foi uma das minhas bússolas no inverno e é a última mensagem que eu vou deixar cá, estou a sentir o deixar, que é cria grandes objetivos, sonha alto. Sonhar baixo e sonhar alto é a mesma energia, então sonha alto. Porque objetivos grandes faz com que tenhamos aqui uma imensa energia para concretizar, ok? Objetivos grandes exigem grandeza, exigem que nos tornemos alguém, exigem que façamos muitas coisas fora da nossa zona de conforto, exigem energia, ok? Objetivos pequenos são muito importantes, ok? Criarmos objetivos pequenos são muito importantes para o nosso dia a dia, ok? Para as nossas tarefas do dia a dia, para as nossas rotinas, para hábitos que queiramos criar, que vai ser um dos próximos episódios sobre hábitos. Hábitos que queiramos criar, tarefas para chegar ao tal objetivo, são muito importantes, mas criam energia pequena. Criam uma energia mais pequenina. Okay? Vai semeando ali uma coisinha, vai sendo umas sementes, e são importantes essas sementes no dia a dia, para a criação de hábitos e para chegarmos aos nossos grandes objetivos. Mas, ok? O momentum é mais curto. Objetivos grandes fazem os nossos olhos brilhar, ok? Objetivos grandes criam energia, fazem vida. Então sonha alto, ok? Sonha alto, tenha objetivos grandes, não tenhas medo de os colocar em papel, porque isso aumenta imenso as chances de eles serem cumpridos, não é? Quando nós escrevemos os nossos objetivos, que é uma das coisas que eu faço muito, que é escrever objetivos, mapa de manifestações, tudo isso eu amo. E acontecem, ok? E acontecem e tenho vários truques e vários santinhos e várias coisas que acontecem, é uma coisa incrível. Eu tenho mesmo um poder. Ok, depois eu posso falar sobre o poder de manifestação e sobre como eu faço as coisas acontecerem e como as coisas são de doidos e as minhas amigas estão sempre a dizer isso e como é que é possível. É sempre a coisa que eu ouço. Como é que é possível? E eu não sei, eu sonhei, eu sentia. Ok? Mas pronto, a mensagem final é: criem objetivos grandes, criem esse momentum para a vossa vida, façam objetivos pequeninos em que vocês vão, ok, criando essa energia, essas sementinhas, criando os hábitos, mas não ponham tanta pressão em vocês para fazer tudo até certa idade, tudo até certa data,
tudo até, não sei, se falharem uma vez já não são bons o suficiente. Eu não medito todos os dias, ok? Eu gostava muito de meditar todos os dias, mas eu não medito todos os dias, ok? Se calhar medito mais que a média dos humanos, mas não medito todos os dias, ok? Eu neste momento já não sou 100% vegana, ok? Disclaimer, ok? Eu gostava muito de ser 100% vegana, mas não sou, ok? Descreveria-me flexi-vegetariana, em que eu dou o meu melhor, ok? Não consumo produtos animais, mas às vezes consumo. Às vezes como carne uma vez por mês, em média, uma, duas vezes por mês. Ok? No verão consumi peixe. Ok? Este ano tornei-me essa pessoa que já não era há muito tempo. Ok? Eu não faço ginásio todos os dias. Sei. E eu gostava muito de fazer ginásio todos os dias, mas não faço todos os dias. Às vezes faço pilates, que é uma coisa que eu amo, às vezes não faço nada, às vezes faço yoga, às vezes faço caminhadas, que eu amo, isso eu amo fazer muito, 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 muito. Assim como pilates, é sempre assim os meus exercícios comfort zone, ok? Portanto, está tudo bem. Nós damos o nosso melhor e o nosso melhor vai ser diferente todos os dias, ok? Às vezes o nosso melhor é fazer a cama e trabalhar e está tudo bem. Às vezes o nosso melhor é correr a maratona, comer vegano, separar o lixo, limpar a casa e não sei o que, não sei o que mais. Tá, ok? Portanto, às vezes o nosso melhor é o que nós podemos fazer naquele dia. E não quer dizer que não estamos a chegar até ao nosso objetivo, ao nosso grande objetivo, até à pessoa que nos queremos tornar, ok? Quer dizer que estamos a chegar lá, que somos processos, que somos natureza, que temos altos e baixos e que crescimento não é linear, ok? Tem aquelas imagens muito maravilhosas sobre o crescimento que às vezes é ir para baixo e depois estamos a ir para cima e depois estamos a ir para baixo, mas estamos na direção que nós queremos, ok? Portanto, nós não somos máquinas, não estamos sim ou não, on and off, ligados ou desligados, a fazer ou não fazer, ok? Esqueçam essa pressão que colocam em vocês, tenham muita atenção como conversam com vocês, ouçam mais aquela vozinha observadora que está ali muito cegadinha e para algumas pessoas até caladinha, ok? Tentem que ela converse mais convosco, conversem mais com ela, honrem a temporada de vida que estão, honrem o vosso ritmo, honrem o que for para vocês e apareçam, ok? Na vossa maior autenticidade, porque isso para mim é sucesso. É uma pessoa ser autêntica, ok? E viver de acordo com a sua autenticidade, viver de acordo com aquilo que ela é, com aquilo que ela quer para ela e ser muito boa nisso, ok? Ser muito boa a ser ela própria. Não há ninguém no mundo que vai ser melhor do que vocês próprios a serem vocês próprios. Então tentem ser a vossa melhor versão, um dia de cada vez, e nem todos os dias vão ser perfeitos, e nem todas as temporadas vão ser maravilhosas, nem perfeitas, nem todos os episódios vão ser maravilhosos e perfeitos. Mas aqui estou eu, vulnerável, de alma para alma, mais uma vez, e estou muito orgulhosa de todo o meu processo. Espero que fiquem orgulhosos de vocês também. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, ponham um like, conversem comigo, ok? Tenho o meu website, que ainda não falei aqui muito, mas que sofreu algumas alterações. Agora já podem marcar consultas através do meu website, ok? Em português e em inglês. Consultas de psicologia, reforçando. E é isso. Vemo-nos no próximo episódio e um beijinho grande. Sigam, comentem, ponham like, conversem comigo, eu quero sempre saber quem é que está desse lado. E um beijinho grande. Até ao próximo episódio.